Olá, meu nome é Rafael Ribeiro e peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, pois o programa Vida, Caminho e Luz está no ar. A todos os telespectadores que nos acompanham pela TV 7, aos ouvintes sintonizados na Rádio 7 e aos nossos internautas, deixo meus abraços fraternos, desejando a todos que possamos aprender esses momentos em que estaremos abordando temas doutrinários. Quero agradecer especialmente a todos os comentários de incentivo e carinho que estamos recebendo de diversas partes do mundo quanto ao trabalho da produção da TV 7. Um abraço especial ao nosso espectador assíduo, nosso amigo Olson Peter Carrara. E tem um recado hoje para dar a você que ainda não nos segue nas redes sociais. O que é que você está esperando para nos seguir? É só procurar a fanpage Espírita Online e clicar em curtir e nos seguir. Nessa página, você pode acompanhar todas as novidades referentes ao portal, TV e Rádio 7. Nosso convidado de hoje será Rosildo Brito, que, além de expositor de diversas casas do movimento espírita, também é colunista do nosso portal espiritaonline.com. Sempre, além de ser companheiro de profissão, ele vem provocando debates bastante reflexivos a respeito do movimento espírita na atualidade. Ele faz parte do Instituto Espírita de Pedagogia e Evangelização Sheila, na cidade de Campina Grande, aqui no estado da Paraíba. No Sheila, além de proferir palestras, ele é responsável pela harmonização musical do ambiente. Ele abordará o tema hoje, libertando-se das ilusões humanas. Durante o programa, perguntas poderão ser feitas pela plateia por escrito e entregues à nossa produção. As mesmas serão respondidas pelo nosso expositor ao fim da sua abordagem temática. Passamos agora a palavra ao nosso amigo Rosildo Brito. Que Deus, com seu amor, nos envolva e que possamos aprender juntos. É um prazer. Minhas amigas, meus amigos de ideais cristãos de cunho doutrinário espírita, é com muito prazer, com muita alegria que eu venho até esse encontro, atendendo ao convite feito por este grupo de amigos, confrades, espíritas abnegados, e eu diria destemidos, que fazem a TV 7, em particular o programa Vida, Caminho e Luz, a fim de compartilhar aqui com vocês, presentes aqui neste ambiente, e vocês que nos acompanham através da internet, de maneira muito modesta, um pouco das minhas reflexões, das minhas inquietações espiritualistas, esperando que de alguma maneira essas sejam úteis para a nossa meta maior principal aqui, que é a de aprimorarmos moral, emocional e espiritualmente. Eu trago como proposta temática a ser abordada nesta oportunidade uma breve sondagem a respeito deste que é, sem sombra de dúvidas, um dos problemas mais antigos da alma humana e de que se detém as principais correntes filosóficas espiritualistas, que são as ilusões humanas. Estas que, conforme nos advertem as doutrinas filosóficas espiritualistas, representam uma das principais fontes de origem do sofrimento humano, desencadeando uma série de aflições e transtornos psicoemocionais. Afinal de contas, não são poucas as pessoas que se encontram nesse exato momento entregues aos mais profundos estados de tristeza, de abandono, de decepção, sentindo esvaziamento, se não parcial, total, sentido da vida. Isso porque cederam às ilusões deste mundo altamente sedutor e ilusório do qual nós fazemos parte. Então, nesse sentido, sem sombra de dúvida, trata-se de um dos maiores inimigos perante o qual nós devemos e precisamos estar atentos permanentemente, sob vigília, na medida em que sabemos que o espírito, ao reingressar para a carne, para mais uma experiência humana, para mais uma experiência mundana, esse se vê submetido às mais diversas provações, aos mais diversos tipos de ilusões
que são colocados por este mundo, como dissemos, altamente sedutor e enganador. E mesmo contando com o apoio do conhecimento espiritualista que nós temos à disposição, ainda assim a grande maioria fracassa ao se deixar levar por essas ilusões que nós estaremos detalhando mais adiante. Para iniciar a abordagem propriamente dita, nós vamos aqui fazer algumas provocações reflexivas que nortearão esta abordagem. Primeiramente, perguntarmos de que modo a ilusão acarreta sofrimento para a alma. Quais seriam essas ilusões e como elas se configuram como fonte de sofrimento? E ainda mais importante, como lidarmos, como enfrentarmos, combatermos, então, esse imenso desafio que são essas ilusões típicas da vida do espírito no mundo material, no mundo físico. E aí achamos interessante iniciar essa abordagem falando a respeito da compreensão que nós temos em torno dessa dicotomia ilusão, desilusão, já que nós acreditamos, isso é praticamente consenso, de que o combate aos problemas, sejam quais forem esses problemas da alma, eles têm que nascer, o bom combate, a partir da compreensão da causa. Então, passamos aqui rapidamente sobre a compreensão do significado da ilusão e da desilusão. Se nós recorrermos aos dicionários, de maneira geral, nós vamos encontrar lá que a ilusão é tida como substantivo feminino, cuja compreensão aponta para um erro de percepção ou erro de entendimento da realidade, uma espécie de distorção do que é real. Logo, uma pessoa iludida é uma pessoa alienada. É uma pessoa que não consegue perceber a realidade, a verdade. Nesse sentido, portanto, o melhor antídoto para a ilusão seria a sua negativa, a sua oposição, que é a desilusão. Concordam? Entretanto, se nós recorrermos ao entendimento, à compreensão que nos é passado sobre a desilusão, inclusive recorrendo mais uma vez aos dicionários, nós vamos encontrar lá o seguinte: a desilusão, em geral, é tida como perda da esperança, descrença, desengano, decepção. Ou seja, uma série de qualidades negativas, ruins para a alma humana. Algo que fica ainda mais explícito numa expressão bastante corriqueira utilizada, que é a desilusão amorosa, que em síntese, como sabemos, diz respeito à decepção de alguém perante a pessoa amada e que leva esse alguém a um estado de sofrimento profundo. Mas aí nós perguntamos, até que ponto, de fato, a desilusão é algo ruim, é algo perverso para a alma humana? Nós percebemos que há uma concepção um tanto equivocada por parte dessa cultura ocidental da qual nós fazemos parte, em torno da compreensão da desilusão. E aí, se nós retomarmos o exemplo da desilusão amorosa, nós veremos, por exemplo, que o desiludido, longe de ser uma pessoa prejudicada, sofrida, na verdade é alguém beneficiado. Isso porque, se ele consegue quebrar o encanto, porque a desilusão é vista como a quebra de um encanto nessa cultura que nós estamos falando. Se ele quebra esse encanto lançado sobre a pessoa amada, e aí nós fazemos um adendo, que necessariamente nem sempre é amada, quase sempre é a pessoa desejada e não amada, isso porque nós confundimos muito facilmente amor com desejo, e aí geramos uma das mais cruéis ilusões que existem,
Que o diga o budismo, essa corrente filosófica maravilhosa que está aí para nos fazer entender um pouco melhor isso. Essa pessoa, portanto, ela passa a quebrar a ilusão que ela tinha perante essa outra pessoa. Liberta-se da ilusão ao se desiludir. Daí porque nós, portanto, acreditamos e defendemos na contramão do que nos é passado, nos é transmitido por essa cultura que parece que nos faz crer que estar desiludido é algo muito pior do que estar iludido. Que a ilusão seria, portanto, algo melhor do que a desilusão. E defendemos a perspectiva otimista, positiva, em cima da desilusão. Eu mesmo, particularmente, tenho que confessar que recentemente andei tendo algumas desilusões. E confesso que isso realmente não é fácil, é doloroso. Até certo ponto, realmente é muito doloroso. Em contrapartida, o ganho, a compensação é muito maior. Sobretudo no que diz respeito à visão da vida, que ela se torna muito mais ampla e particularmente muito mais lúcida. E lucidez é o que nós percebemos estar faltando hoje em demasia no mundo. Justamente por esse ponto falho, a grande maioria das pessoas, arriscaria dizer aqui, tem sido levada ao sofrimento a partir da entrega das ilusões humanas. Mas aí alguém poderia perguntar: Rosildo, então nesse caso, não nos iludirmos, não seria então melhor do que termos de nos desiludir? Ok, mas aí nós perguntamos, e quem de nós, aqui presentes e restante da humanidade, é capaz de passar por essa experiência aqui humana, mundana, sem nos iludirmos, sem nos deixar levar por uma sequer que seja das diversas ilusões a que somos submetidos enquanto espíritos travados na carne, nessa realidade grosseira e extremamente entorpecedora. Vemos que, se não muito poucos, nenhum. Chico Xavier, nosso grande mestre, que nos deixou uma grande leva de ensinamento, ao falar sobre a desilusão, ele nos diz algo muito interessante, que vai justamente ao encontro do que estamos aqui defendendo, essa perspectiva em torno da desilusão. Diz ele: a desilusão de agora será a bênção de amanhã. E a desilusão é a visita da verdade. O problema é que nem todos nós estamos preparados para essa visita, não é mesmo? Estar preparado para essa visita é importante que nós estejamos ao máximo possível lúcidos, que, como dissemos, é o que nos falta ainda muito. A lucidez, sobretudo a lucidez espiritual, é essa que nós, na qualidade de espiritualista, tanto buscamos. Essa dicotomia, essa problemática da dicotomia da ilusão e desilusão, nos leva a uma outra problemática ainda maior, de algo ainda mais complexo que está associado a ela, que é justamente essa dualidade. O fato de nós sermos, ao mesmo tempo que espíritos, um ser imortal, infinito, sermos também um corpo, uma matéria finita e mortal. E, portanto, estamos regidos, de um lado, por princípios e leis espirituais infinitas, imortais, infalíveis. De outro, nós estamos regidos por leis e princípios mundanos, humanos, falhos, limitados. É quando, em geral, se faz a seguinte questão, se levanta a seguinte questão: como vivermos sabendo discernir a sutil e valiosa diferença entre estar no mundo sem sentir-se pertencente a este mundo? Não sei se alguém de vocês aqui já fez isso alguma vez, mas, em geral, aqueles que investem, né, na vida espiritualista se perguntam, vez por outra vez, porque sabendo justamente desse grande desafio que é viver
essa experiência aqui neste plano material. E aí, sobre isso, Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras, ele nos diz algo interessante que nos ajuda a discernirmos, separarmos essa questão do ser e do estar no mundo. Nos diz ele: ser é pertencer, impregnar-se da realidade na condição de permanência. Ao contrário, o estar conota-se com uma situação transitória, com a efemeridade da vicissitude. Jesus não suplicara ao Pai que nos suprimisse do mundo, mas que nos libertasse do mal. E aí eu achei bastante interessante isto, porque inclusive vai de encontro a algo que é colocado por muitos de nossos irmãos pertencentes a outras, profitentes de outras correntes, uma determinada corrente religiosa, para quem o termo mundano é algo extremamente pejorativo, é algo extremamente negativo. E aqui a visão espírita deixa-nos bastante evidente e claro que não é bem por aí. O mundo em si não representa, ou nós não devemos ver de maneira pejorativa, até porque isso é uma grande hipocrisia, porque nós nos valemos de tudo que é mundano, né? Principalmente aquilo que inclusive é muito criticado por muitas dessas correntes a que nos referimos, que é o vil metal. A diferença está em nós não sucumbirmos diante justamente dos princípios e leis que regem a vida neste mundo. E sobre isso há um outro pensamento bastante importante, que eu acredito que aqui que muitos de nós, se não todos, já devem ter se deparado com ele, que fala uma grande verdade, diz o seguinte: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E que nós espíritas sabemos que essa experiência se dá através de 3 componentes: o espírito, o ser imortal, quinta-essenciado, o perispírito, que é aquele componente que adapta, que adequa esse espírito ao 3º componente, que é o corpo, a parte material nossa aqui, neste mundo, nosso grande patrimônio, diga-se de passagem, né? Se tem algum patrimônio material que nós podemos dizer que temos, é este, e que é sagrado, é o templo sagrado onde reside, mesmo que temporariamente, o Espírito. O grande problema está, que é justamente aí onde geram-se as ilusões, inverter isso, e ao invés de colocar o corpo a serviço do Espírito, colocarmos o Espírito a serviço do corpo e, consequentemente, a serviço de tudo que é material, dos princípios e leis que regem este mundo material, transitório e altamente enganador. Portanto, além dos saberes, além dos princípios que regem a vida espiritual, é muito importante que nós tenhamos uma compreensão mais clara possível sobre os princípios e leis que regem este mundo material em que nós passamos boa parte de nossa existência, inclusive entre reencarnação e reencarnação, idas e vindas. E ao contrastar justamente essas 2 dicotomias, a ilusão e desilusão, e a ser humano e ser espiritual, nós vemos que essa dicotomia ilusão-desilusão se trata de uma visão estreita e restrita aos princípios e valores difundidos pela cultura mundana ocidental, que nós, na qualidade de humanos, estamos submetidos. Cultura essa eminentemente materialista e imediatista. E aí nos deparamos com 2 problemas graves à vida aqui, justamente nesse plano. Algo que nos é chamado a atenção, diga-se de passagem, não apenas pelas correntes espiritualistas, das quais nós estaremos falando daqui a pouco, mas também por muitas das ciências humanas. É exemplo da sociologia, da antropologia, e aí nós temos diversos pensadores que vêm contribuindo nesse sentido, a exemplo do eminente sociólogo Zygmunt Bauman, que vai nos colocar justamente algo muito importante nesse sentido, ao nos chamar a atenção para os perigos dessa cultura mundana, essa cultura extremamente materialista e imediatista, que, como ele inclusive aborda na série de livros que ele produziu, best-sellers, sobre a modernidade líquida, que ele vai dizer-nos que nós estamos cada vez mais entregues a um modelo de sociedade doentio, patológico, reprodutor de um grande número de pessoas
doentes, portadoras dos mais diversos tipos de transtornos psicoemocionais, gerados principalmente a partir justamente dessa proposta, desse modelo de cultura que nós temos aí, que nos alimenta, ou de que nos alimentamos, e que ele vai chamar principalmente a atenção da liquidez nos relacionamentos. Uma sociedade feita cada vez mais constituída pelas aparências, o jogo de aparências, em que não só o ter é mais importante do que o ser, mas que o aparentar ser parece ser muito mais importante do que o ser de verdade. E aí, saindo dessa contribuição que dissemos ser muito importante das ciências humanas e adentrando na contribuição que nos é dada pelas correntes espiritualistas, o que nos dizem então essas filosofias sobre o problema das ilusões humanas? Recorrendo primeiramente, inicialmente, a essas ou algumas das principais correntes filosóficas espiritualistas orientais, milenares, a exemplo do hinduísmo, do budismo, do yoga, nós vamos ver que o que elas colocam a respeito disso é que o mundo, além de transitório, é ilusório. O hinduísmo, o budismo vão colocar que o mundo, como nós concebemos através ou a partir dos 5 sentidos humanos, ele é irreal, incompleto. Algo que, diga-se de passagem, nos é apresentado de maneira detalhada até pela corrente espírita, corrente espiritualista e espírita, que através de diversas psicografias vai inclusive nos detalhar que este mundo aqui que nós vivemos temporariamente não passa de um esboço, de um rascunho, inclusive muito mal feito, mal traçado, do mundo maior, do mundo espiritual. Mas para isso, obviamente, para captar essa realidade, essa verdade, nós precisamos de sentidos a mais, além desses 5 sentidos aí, como é o caso da mediunidade, que hoje é estudada pela própria ciência oficial, inclusive colocando que, além dos 5 sentidos, uma glândula, que é a glândula epitelial, nos ajuda, portanto, a desenvolver esse 6º sentido. 6º sentido esse que já vem sendo estudado há bastante tempo pelas ciências da psique humana, através dos estudos sobre a intuição. Mais recentemente, nós vimos uma reportagem publicada na revista Exame, dando conta de que pesquisadores da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, apontam para um 6º sentido humano capaz de captar campos magnéticos. Então, nós estamos vendo que cada vez mais a ciência dita oficial, materialista, ela está se aproximando dessa grande contribuição para nós, quiçá, podemos enfrentar assim melhor as ilusões humanas. Falando um pouco mais a respeito da contribuição dessas correntes espiritualistas orientais sobre o tema, nós vemos que Maya, como é conhecido o mundo no hinduísmo, significa a grande ilusão. O Bhagavad Gita, as escrituras sagradas hinduístas, é repleto de alusões a respeito justamente das ilusões do mundo. Inclusive, essas correntes filosóficas orientais, elas têm uma preocupação muito grande em preparar o ser justamente para discernir essa realidade aqui, que é a realidade, tocamos há pouco, da dualidade, dicotomia, ser humano, ser espiritual. Para eles é algo extremamente importante, coisa que nós, ocidentais, ainda não damos a devida importância, daí porque pecamos muito no que diz respeito à entrega a essas ilusões, muitas vezes fatais. Para os hindus, no mundo em que vivemos, todos recebem influências materiais e, inevitavelmente, ficamos sujeitos a 4 tipos de defeitos. O primeiro deles é a ilusão. Vejamos como é forte essa apreensão dentro das correntes filosóficas orientais. Para o budismo, Mara, que é uma derivação do termo Maya, representa a ilusão. Mara, inclusive, teria impedido Siddhartha Gautama, Buda, de alcançar a iluminação. E que, segundo acredita-se, está dentro de cada um de nós,
tentando manter-nos no mundo maia da ilusão, através, sobretudo, do ego, dos jogos do ego que todos nós sabemos serem muito complexos, mas que precisamos dar conta o máximo possível para podermos não cedermos justamente a ele, às suas tentações. Mas e o cristianismo? O que nos diz o cristianismo a respeito dessa dualidade, dessa dicotomia, sobretudo das ilusões humanas? Nós sabemos, na qualidade de espírita que somos, que o cristianismo vai ao encontro do que coloca justamente essas correntes filosóficas orientais a nos reafirmar de que esse mundo aqui, além de transitório, é ilusório. De que é um mundo repleto de ilusões. Alguns vão tratar mais como tentações, outros como provações, mas perante os quais nós devemos estar, como dissemos, permanentemente sob vigília e atentos. Algo que fica ainda mais patente no Evangelho é justamente o relato das provações no deserto, dela contida em São Mateus. Aqui Jesus teria passado 40 dias, 40 noites, né? Que vem nos falar da forma da supremacia espiritual sobre as ilusões do mundo. Passagem essa, inclusive, que tem várias interpretações e que, na qualidade de espírita, né, que somos, obviamente, nós não vamos ao encontro daquela que diz que Jesus teria sido levado para ser tentado nesse deserto, muito menos pelo demônio. E aí vem a contribuição muito importante do nosso confrade espírita aqui da Paraíba, Severino Celestino, que vem nos dizer que, na verdade, Jesus não teria sido tentado, sendo ele o espírito que o é, na magnitude que o tem. Muito menos que o demônio é essa figura aí que pintam, personificação do mal. Ele nos esclarece que demônio, o significado do termo demônio é opositor, adversário. E qual seria então o nosso opositor, nosso maior adversário, senão nós mesmos? Ou, como vamos dizer aí, muitas correntes espiritualistas, o ego, que é opositor do eu. Jesus, nessa passagem aí, certamente não teve outra intenção a não ser de provar, mostrar as ilusões deste mundo e de que nós somos, sim, capazes de vencer como ele venceu. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo? Vós podeis também vencer. Não resta dúvida. E quais seriam, então, essas ilusões humanas? Para falar sobre elas, nós recorremos a este que é, sem sombra de dúvida, um dos mais valiosos livros das Escrituras Sagradas Cristãs, que é o Eclesiastes. Para quem não conhece, que nunca teve a curiosidade de ler, é uma coletânea de textos, de livros, que relata, que fala sobre a experiência da relação do homem com o mundo, focando principalmente nas ilusões. Na verdade, o Eclesiastes é um tratado sobre as ilusões humanas. Livro este, inclusive, que é atribuído ao rei Salomão, como todos já conhecemos, ele que foi o grande rei de Israel, filho de Davi, mas que há divergência porque há quem diga que é um livro de mais de uma autoria e não apenas o rei Salomão. Mas, enfim, Salomão que foi considerado o homem mais sábio, né, da antiguidade de sua época. E o Eclesiastes é interessante porque, apesar da antiguidade, ele se mantém extremamente atual ao nos falar justamente do modelo de vida mundana, de sociedade que até hoje é focada, baseada nas ilusões, em diversas ilusões, mas principalmente nessas que nós iremos falar aqui agora. A riqueza, o poder, a beleza, o conhecimento, o tempo. O livro coloca a seguinte questão:
Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Ou seja, até que ponto as realizações desenvolvidas por cada um de nós para atender às nossas necessidades eminentemente humanas, aqui neste mundo material, faz a existência valer a pena? E foi essa pergunta que o rei Salomão teria percorrido toda a sua existência, inclusive ele, depois de se deixar envolver por todas as ilusões. A riqueza foi considerado um dos homens mais ricos da história, o poder, um dos mais poderosos, a beleza, considerado também um dos mais formosos, belos de todos os tempos, mas que ao final de sua existência, já na velhice, ele chega à conclusão de algo que inclusive abre o livro de Eclesiastes. O primeiro versículo lá, é ilusão, tudo é ilusão. Ou seja, a vida debaixo do sol é ilusória. Como já nos advertem essas correntes espiritualistas. Então, baseado na leitura que fizemos no livro de Eclesiastes, no que nos diz o Espiritismo e no que nós observamos cotidianamente ao nosso redor, nós classificamos aqui essas 5 primeiras, as mais importantes, mais nocivas, né, ilusões a que nós devemos estar ao máximo possível atentos. Primeiramente, a ilusão de uma vida plenamente feliz, ausente de dor e aflições. Eis a mais doce de todas as ilusões alimentadas pela grande maioria dos seres humanos, incluindo, inclusive, muitos dos ditos espiritualistas religiosos, que em suas preces diárias, ao invés de pedir a Deus discernimento, força, coragem para enfrentar as vicissitudes, as adversidades, as aflições que virão, porque certamente haverão. Do contrário, Jesus não teria dito no seu Evangelho: no mundo tereis aflições, dor, sofrimento. E aí pedem uma vida abundante, uma vida plenamente feliz, uma vida de gozo. Ledo, engano, ledo, ilusão. O rei Salomão, ao se dar conta disso, ele nos diz algo interessante. Ele vai dizer que a felicidade consiste numa alegria sincera, consistente e persistente. Vejam que interessante, porque vai na contramão da felicidade que nós vemos ser difundida no nosso mundo. Uma felicidade efêmera, uma felicidade fluídica, que se dilui muito rapidamente, como inclusive coloca lá o eminente sociólogo Zygmunt Bauman também, para não ficar apenas nas correntes, né, espiritualistas, para depois, isso é coisa, isso é papo de espiritualista. Não, a ciência já está também comprovando isso. Eu trouxe aqui um trecho de um poema, particularmente considero um dos poemas mais belos, Francisco Otaviano, e que ficou inclusive imortalizado por Vinícius de Moraes, que nos diz: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Então, sintetiza realmente essa grande ilusão de nós imaginarmos, pensarmos, viver uma vida plenamente feliz, esquecendo-nos, inclusive, do que nos coloca muito a doutrina espírita: a felicidade não é deste mundo, a felicidade aqui ela é relativa. E, inclusive, para conseguir essa felicidade relativa, nós temos que suar bastante, né? Batalhar e muito. Portanto, saindo da... Aliás, sobre ainda essa primeira ilusão, Charles de Montesquieu, ele coloca algo também muito importante. Ele vai dizer o seguinte: se quiséssemos apenas ser felizes, seria fácil. Mas queremos ser mais felizes do que os outros, o que quase sempre é difícil, já que pensamos que eles são mais felizes do que realmente são. Olha que interessante. Quando eu vi esse pensamento, me lembrei de imediato
do que nós mais vemos hoje em dia, né? Sobretudo em particular nas redes sociais, no mundo virtual e virtual mesmo, né? Que são as postagens de felicidades, né? As pessoas a colocarem lá como uma fuga, né? Terrível, a felicidade só, a felicidade de família, os gozos, quando na verdade nós sabemos se tratar de meras fugas. Saindo dessa primeira ilusão e adentrando na segunda, a riqueza e o poder. Desnecessário é dizer que trata-se de duas das maiores e mais difíceis ilusões de lidarmos, pois justamente exercem um fascínio muito grande, por conceder um prestígio social maior que existe sobre o ser humano. A grande maioria, inclusive, termina pecando perante essas, né? Vacilando, e vacila feio. Inclusive, há um ditado que diz: queres saber até onde vai o caráter, né, de alguém, dá-lhe dinheiro e poder. Nós sabemos que nessa provação realmente pouquíssimos escapam, raríssimos. Uma provação certamente extremamente difícil e que inclusive nos é alertado no Livro dos Espíritos de maneira mais particular, na questão 814, em que é feita a pergunta: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E a resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Como não é novidade, certamente, para nenhum de nós aqui presentes. Deus me livre, inclusive, da riqueza e do poder. Próprio rei Salomão, inclusive, ele, como dissemos, foi considerado um dos homens mais ricos, poderosos. Chegou à conclusão de que realmente tudo aquilo que ele percorria era vão. Toda a riqueza, todo o poder era algo em vão. Porque dizia ele que conquistar qualquer coisa que careça de propósitos e de valores eternos não traz a verdadeira felicidade. Certamente, inúmeros seres humanos estão chegando a essa conclusão. Terceira ilusão, a beleza. A mulher, a beleza, que nós sabemos também se tratar de uma das provações maiores e mais difíceis existentes. A beleza que entorpece, né, muito facilmente o ser, o espírito aqui encarnado. Não são poucas as pessoas que, infelizmente, são reprovadas nesse tipo de provação. Recentemente mesmo estávamos conversando com uma pessoa amiga, que realmente é muito bela, tem todos os portes fisionômicos, de postura, que lhe atribuem uma beleza e que inclusive ela é consciente, e ela chegava a dizer-nos: Rosilda, eu não entendo por que uma pessoa tão bela como eu, inclusive inteligente, ainda não consegui encontrar alguém para mim. Não consegui realmente um relacionamento estável, sem se dar conta de que, ao se valer justamente dos atributos meramente físicos da beleza, ela termina sucumbindo e muito dificilmente irá conseguir, inclusive, suceder-se bem nessa área de relacionamento, do amor, consequentemente, ser feliz. Rei Salomão, que até hoje é uma das grandes referências quando se fala em beleza, o próprio São Lucas, no Evangelho lá, ele faz a comparação ao tratar dos lírios do campo a Salomão, a forma como ele se vestia, um homem cuja beleza, cuja vestes, postura era tido como mais belo do que os outros. E ele, em um dos provérbios, deixa a seguinte mensagem para o seu filho:
Inclusive ele que vale dizer, segundo o relato bíblico, chegou a ter aproximadamente 1000 mulheres. Ou seja, assim como fazem muitos aqui, se vale da beleza, obviamente de outras ilusões como o poder, para justamente conquistar os seus pares. Como faz também muito essa amiga que eu falei há pouco. E a mensagem diz o seguinte do provérbio: a mulher perfeita para se casar pode ser encontrada. Ignore a beleza e os favores das mulheres para procurar uma espiritual e com traço natural. Grandes mulheres existem, e uma escolhida de maneira apropriada será uma bênção para toda uma vida e influenciará futuras gerações. Aqui estão duas características à prova de erro e os dois sexos deveriam aprendê-las bem. Eis a mensagem que Salomão deixa para o seu filho, chamando a atenção justamente a respeito dessa grande provação. Mais um dos testemunhos desse personagem. Quarta ilusão, conhecimento. Conhecimento que nós sabemos se tratar de uma necessidade, porque todos precisamos do conhecimento. Entretanto, assim como a beleza, a riqueza, o poder, é importante que se diga, o mal não está nelas em si, tá? Mas a forma como nós nos apoderamos delas. Então, conhecimento é que, infelizmente, a maioria dos seres humanos terminam deixando se levar pelo ego, iludir-se a partir da gama de conhecimento e aí cometerem justamente essa reprovação mediante as ilusões. O rei Salomão, que foi considerado um dos homens mais sábios da época, ele deixa a seguinte mensagem alertando-nos quanto à ilusão acerca do conhecimento. Disse assim comigo: afinal, sou mais instruído do que qualquer dos reis que me precederam em Jerusalém. Tenho uma melhor bagagem de sabedoria e de conhecimentos. E porque me esforcei grandemente por ser sábio e não ignorante, no entanto, dou-me conta agora de que até isto foi também correr atrás de nada, correr atrás do vento. Porque quanto maior era a minha sabedoria, maiores eram as minhas preocupações. Aumentar os conhecimentos apenas traz consigo aumento de aflições. Ora, estávamos conversando há pouco com um amigo a respeito disso. Quão o preço, o peso da inteligência, do conhecimento, da sabedoria. A necessidade, portanto, que é sabermos lidar com ela. Porque, do contrário, nós seremos tragados e dizimados, como são com as outras ilusões. Por fim, a última ilusão que nós aqui classificamos, que é o tempo. Esse que, inclusive, já é apresentado pela própria ciência oficial como sendo uma das grandes ilusões. Inclusive, fator gerador de uma das grandes aflições humanas. Hoje se fala muito de como lidar com o tempo, como tratar o tempo, administrar o tempo. Mas, enfim, a ilusão maior está justamente nessa divisão, nessa separação do tempo em passado, presente e futuro, esquecendo do que nós chamamos de presente, passado e futuro, nada mais são do que variações de um mesmo tempo, o agora. Que o tempo, na verdade, enquanto algo de real e verdadeiro, ele é constituído do agora, do momento presente, e que representa um grande desafio para nós, nos determos nesse campo, nesse tempo presente. O próprio Einstein, inclusive, falando a respeito dessa ilusão, essa tripartição do tempo, ele diz em um dos seus pensamentos: a diferença entre passado, presente e futuro é apenas uma persistente ilusão. No livro de Eclesiastes, que vai falar justamente sobre isso, e nós vamos encerrar nossa fala com os versículos do capítulo 3, ele diz: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Ou seja, de que o tempo, enquanto momento real, presente ou agora, sim, mas enquanto presente, passado e futuro, não. Infelizmente, a maioria das pessoas perdem muito do seu tempo ao lamentar ou se regozijar do passado e se planejar, se projetar para o futuro, esquecendo de viver este momento presente, o instante. E o importante, portanto, é nós nos prepararmos para esse instante.
O Eckhart Tolle, autor de um dos best-sellers, O Poder do Agora, que inclusive vai nos colocar que um grande desafio da humanidade tem sido esse, é nos determos no presente, no momento, no instante. Ele diz algo interessante: o eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida. O único fator que permanece constante. A vida é agora, nunca houve uma época em que a nossa vida não fosse agora, nem haverá. Portanto, precisamos estar cientes disso, vivermos o agora e, associando essa verdade, que está presente, inclusive, no Eclesiastes, a primeira ilusão que nós apresentamos aqui, que é a ilusão da vida plenamente feliz, uma vida sem aflição, sem dor, nós encerramos a fala, então, com os versículos do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, que nos diz o seguinte, no sentido de chamar-nos a atenção, inclusive, para que possamos aproveitarmos bem, não só o momento presente, mas aproveitarmos bem a nossa encarnação, nos preparando para todos os tipos de adversidades, de aflições que virão, cedo ou mais tarde. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que possamos nós construir sabiamente esses novos tempos. Tempos de paz, paz essa que nós sabemos construir de dentro para fora. Que possamos então, assim, quiçá, começar nossa batalha contra a ilusão do tempo e a ilusão de todas as demais outras derivações que nós vimos aqui. Desejo paz, abraço fraternal a todos e até o próximo encontro. Agora iremos à segunda parte do nosso programa com as perguntas que foram feitas. A primeira pergunta: de todas as ilusões apresentadas, qual delas pode-se dizer a mais nociva à alma humana? A mais nociva à alma humana. Eu arriscaria dizer que seria justamente essa última. Ao contrário do que muitos imaginam, Rafael, seria a riqueza, o poder, mesmo a beleza, eu diria que é do tempo. Porque, como dissemos há pouco, infelizmente, a grande maioria de nós não está sabendo viver o momento presente, o instante, que é o único tempo real que nós temos, inclusive capaz de mudarmos, né? De construir, inclusive, aquilo que obviamente é real, mas que, enfim, se usa, o futuro. Então, eu diria que a mais nociva seria essa que, portanto, nós devemos nos conscientizar. E aí, nesse sentido, eu até aconselho a leitura desse livro, O Poder do Agora, do Toller, em que ele vai justamente, inclusive, ajudar-nos também, fornecendo-nos, inclusive, orientando-nos a como nós vivemos melhor esse momento, o único momento real, que é o momento do instante presente, o agora. Nossa segunda pergunta é: pelo que deixou a entender, a ilusão consiste na busca pelos prazeres deste mundo, uma briga entre o ser e o ter, e o que aparenta ser. Portanto, o prazer é algo ruim para o espírito? De forma alguma. Particularmente, acredito que o prazer é o que nos move. Costumo até dizer muito isso em sala de aula aos meus alunos. Você tem que buscar prazer naquilo que faz ou fazer aquilo que realmente lhes dê prazer. Entretanto, o perigo está na busca do prazer pelo prazer. Nós devemos buscar o prazer, mas não o prazer efêmero, prazer ilusório, né? Mas o prazer daquilo que é duradouro, aquilo que é mais concreto. Como, por exemplo, o amor. Não há prazer, né, maior do que aquele que descobriu realmente o amor. Amar verdadeiramente.
Esse, acredito ser, o maior dos prazeres. E nossa terceira pergunta é: vejo que a ilusão é a busca pelos prazeres, é estar se enganando. E a desilusão é a quebra do encanto, é descobrir que estava se enganando. O que seria pior? Podia retornar? Vejo que a ilusão é a busca pelos prazeres, é um estar se enganando. E a desilusão é a quebra do encanto, é quando descobre que estava se enganando. O que é pior? Certamente a primeira, né? A primeira qualidade aí. Porque o desiludir-se, como nós inclusive defendemos na nossa fala, diferentemente do que nos apregou essa cultura mundana, né, que nós fazemos parte, não mudando no sentido pejorativo, é bom que se deixe claro, né? Nós precisamos exercitar a desilusão. Já que deixarmos de nos iludir é algo praticamente impraticável. A desilusão, vista dentro da perspectiva otimista, positiva, sem sombra de dúvidas, ela é algo até, eu diria, imprescindível para o nosso processo de amadurecimento, de discernimento. A nossa quarta e última pergunta. O que explicaria a incidência tão alta de pessoas iludidas no meio religioso? Eu acredito que este fenômeno, com o qual inclusive eu concordo, se dá pelo fato de as pessoas ainda não terem despertado, inclusive, a grande diferença entre religiosidade e espiritualidade. Religião e espiritualismo, né? E aí deixam de ter uma vivência, de fato, espiritual para viver uma vivência religiosa. Essa vivência religiosa, muitas vezes, nós temos visto isso aí, muito frequentemente, ela está muito mais voltada para o mundo, né, para a nossa experiência aqui, neste mundo, do que, de fato, para o mundo espiritual. Diga-se passagem, justamente, né, a grande hipocrisia que reina, inclusive, dentro das correntes religiosas de modo geral, em que o espiritualismo realmente passa longe. Então, eu acredito que é nesse sentido em que nós devemos, né, buscar esse discernimento, essa lucidez que a gente fala, para alcançar, então, definitivamente, a desilusão. Observando o comportamento da nossa humanidade, principalmente no meio religioso, vamos perceber que muitos de nós, para não dizer a grande maioria, vivemos iludidos no tocante à nossa condição. Ilusões decorrentes das nossas limitações, que impedem a percepção dos sentimentos que criam ou determinam nossos raciocínios. Para o que ouvimos no programa de hoje se faça compreensível, precisamos definir ilusões como aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade e que nos distanciam da verdade. Em todos os setores da vida, e não só no religioso, observamos que muitos dos entraves, das dores, das decepções, traumas, culpas, frustrações e todo um conjunto de inclinações e tendências encontram sua matriz nas ilusões. A ilusão é um mecanismo de defesa face às dificuldades que nos encontramos para lidar com as emoções. Escondemos-nos por detrás de uma imagem que criamos de nós mesmos, para resguardarmos a autoridade social ou outro qualquer valor que desejamos manter. O iludido esconde-se de si mesmo, criando um eu ideal para abrandar o sofrimento que lhe causa a angústia de ser o que é, fugindo de si mesmo. E qual a razão para essa fuga? O sentimento de inferioridade que ainda assinala a caminhada da maioria dos habitantes da Terra, que somente será abrandado depois de sucessivas reencarnações, nas quais deveremos trabalhar referido sentimento, sob pena de falência nos planos de ascensão espiritual. Todos os dias, nos 4 cantos da terra, partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, novos mundos oceânicos, de ásperos climas africanos, os 5 cantos da terra. Raros viveram nos momentos de sublimação, nos montes da sublimação. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. A morte a ninguém propiciará
passaporte gratuito para a aventura celeste. E nunca seremos promovidos a anjos sem antes derrubarmos todas as máscaras das ilusões que criamos, desejando que os outros creiam sobre nós o que ainda não somos. O iludido, quando ambicioso, chega às raias da usura. Quando dominador, chega aos cumes da manipulação. Quando vaidoso, guinda-se aos pântanos da supremacia pessoal. Quando cruel, aos pântanos, atola-se ao lamaçal do crime. Quando astuto, atira-se às vivências da intransigência. Quando presunçoso, escala os cumes da arrogância. E mesmo quando esclarecido, espiritualmente, lança-se aos píncaros do exclusivismo, ostentando qualidades que muitas vezes são adornos frágeis com os quais esnobam superioridade que supõem possuir. Desse modo, meus irmãos, hoje que nos iniciemos um processo de destruição dessas máscaras para encontrarmos o eu real, que estamos ignorando há milênios, despertando a luz que ignoramos estar em nossa intimidade, à espera da vontade para utilizá-la. Lembrando que a nossa evolução não se opera em saltos, mas gradativamente. O processo educacional da alma ocorre paulatinamente. Agradecemos então ao nosso irmão Rosildo por contribuir a esse processo educacional da alma pelo tema abordado. E que ter um convidado como Rosildo sempre é um prazer e uma honra. Digo isso de forma pessoal, por comungar comigo de tantos ideais. Que possamos continuar nossa reflexão sobre o ensinamento trazido hoje. Agradecemos a Deus, ao nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, nosso eterno Rabi da Galileia, a equipe da TV7 do mundo físico, e não podemos esquecer de agradecer a nossa equipe do mundo espiritual, que nos ilumina sempre. Foi um prazer imenso estar com você. Até o nosso próximo encontro.